senta um pouquinho, depois vamos ficar de pé de novo, vamos cantar, né, com mais intensidade, tá? Com maior intensidade. Queria que vocês abrissem, só para ajudar vocês a escutarem mais a parte do louvor, dos hinos, Efésios capítulo 5, né, versículo 18, começando pelo versículo 18. Isso vai ajudar um pouquinho vocês a desfrutarem mais, né, do louvor, dos hinos, e ver qual é o nosso objetivo, né, com relação ao louvor. Versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, a parte dos hinos tem por objetivo, irmãos, primeiro, de nós nos enchermos do Espírito. Nós às vezes chegamos frios numa reunião, né, nós precisamos nos encher do Espírito. Ou mesmo você já vem na presença do Senhor, mas é uma oportunidade, junto com os santos, nós nos enchermos mais ainda do Espírito. Esse encher coletivo, irmãos, leva a gente para outro nível de desfrute, certo? Então, primeira coisa que você tem que pôr na cabeça, quando nós estamos cantando, não é meramente cantar aqueles hinos que eu já sei até de cor. Eu vou cantar, na verdade, nem sei o que eu estou cantando, né? Eu gosto daquele hino, eu sei da letra, eu vou cantando, estou repetindo uma letra, mas sem entrar realmente, né, no foco principal, que é me encher do Espírito. Amém. Eu preciso, número 1, me encher do Espírito, tá bom? Então, porque os hinos, o louvor, os hinos têm por finalidade preparar você para receber a palavra, né? Muita gente é atraída pelos grupos de louvor, né? E realmente é um momento muito, muito gostoso, certo? De louvor, de adoração, de encontro com o Senhor, né? De encher-se do Espírito. Mas o objetivo final é levar a gente a desfrutar mais da palavra, porque é a palavra que edifica. Eu quero explicar um pouquinho isso para vocês, tá? Versículo 19: falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Na original é salmos, hinos e cânticos espirituais, e são juntos. Então são 3 tipos de hinos que nós temos e cânticos que nós fazemos. Salmos são os hinos com mais conteúdo, com mais estrofes, mais densa, né? A palavra, por exemplo, se você pegar o livro de Salmos, tem salmos bem curtinho, mas também tem salmos que descreve, né, toda a história da saída do Egito, toda a história, né, de Deus ter levado o seu povo para uma determinada experiência. Então o Salmo, ele descreve com bastante conteúdo, tem muito conteúdo da palavra. O intermediário são os hinos. Os hinos, então, são menos estrofes, e que é, em média, o que nós mais cantamos, são os hinos, tá? E também tem os cânticos espirituais. Os cânticos espirituais tem pouca letra, e o objetivo dos cânticos espirituais, irmãos, é justamente isso, para levar você a um estado de adoração ao Senhor. Por isso, irmãos, toda vez que nós vamos louvar o Senhor, é bom a gente esquecer um pouco, até mesmo, irmãos, de onde nós estamos. É momento nosso com o Senhor. Sabe, isso é muito importante. Mesmo você sentado no meio de uma multidão como essa, mas você está cantando para o Senhor, você está louvando ao Senhor, você está adorando ao Senhor, entendeu? Então nessa hora é muito importante você aprender a usar o seu espírito. E você vai cantando, você vai adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e fazendo aquele contato com o Senhor, e você vai se encher do Espírito. Acredita nas minhas palavras, quando você entrar aqui, começar a cantar, começar a fazer conexão com o Senhor, né? Você entrar nas poucas letras dos cânticos espirituais, vai te levar, irmãos, na presença do Senhor. Isso te enche do Espírito, tá? Isso te dá gozo.
Tá? Por isso, irmão, logo no começo, né, os irmãos que conduzem o louvor sabem disso, logo no começo, não é bom a gente já começar cantando com um hino muito denso, um hino com 12 estrofes, né? Nós tínhamos antigamente, quando a gente estudava Timóteo, né, tinha a fé, a economia de Deus, quer dizer, aquilo é muito denso na palavra, então o primeiro hino nunca é cantado assim. Então, se você chega já com o conteúdo das verdades muito denso, a sua mente, né, você ainda não consegue ter um momento de você puxar o teu espírito e conectar-se com o Senhor. Então, número 1, a gente precisa, né, de alguns cânticos espirituais, não muitas estrofes, não muitas letras, ou a própria melodia nos ajuda, sabe, a nos estabelecer contato com o Senhor. Amém? Vamos fazer isso? Não cante apenas por cantar. Vamos cantar estabelecendo conexão com o Senhor. Aí, quando você estiver nesse gozo, já você estabeleceu contato com o Senhor, pouco a pouco os irmãos vão introduzindo hinos. E os hinos já vêm um pouco mais denso, um pouco mais verdade, um pouco mais palavra. E nessa hora você consegue desfrutar a palavra, porque você já tem a conexão com Deus. Os irmãos entendem isso? O livro, em 1 Coríntios 14, Paulo fala assim, aquele que fala em línguas, fala para o Senhor, edificando a si mesmo. E ele fala no Espírito, quer dizer, ele desenvolve uma conexão com Deus através do Espírito, ele tem um gozo no Espírito. Tem pessoas que praticam isso, gostam disso, porque traz um gozo, é um gozo dele. Só que Paulo fala assim, mas na congregação eu prefiro falar 5 palavras, né, de entendimento, porque como é que a mente vai absorver se as palavras não são inteligíveis, não são, né, compreensíveis? Então, irmãos, existem esses 2 extremos. Um extremo é só espírito, puro espírito, 0 palavra, vocês entendem o que eu quero dizer? E tem um outro extremo, cheio de palavra. Então, é muito difícil você já chegar nesse outro extremo, se você não começar por esse extremo de cá. Né? Vocês conduzem hinos, é bom prestar atenção nisso. Então, aí você leva primeiro os irmãos a estabelecer contato. O Espírito está começando a se encher. Aí vocês vão enchendo um pouco de conteúdo, de letra, da palavra. Porque no final das contas, uma igreja edificada com palavras. A gente não pode ficar nesse primeiro estágio. A gente tem que ir progredindo, e já, quando chega aqui, está pronto para receber a palavra, porque a própria palavra você já recebeu, né? Então, assim, eu queria só dar essa pequena ajuda para a gente aprender, desfrutar mais dos hinos. Portanto, irmãos, não cante nenhum hino, mesmo que você já tenha cantado 100 vezes. Não cante como se fosse um hino repetitivo. Você está cantando, você sabe até cantar de cor, sem olhar para, nem conectar-se com Deus, não precisa de nada disso. Não, vamos aproveitar, irmãos, cada cântico espiritual, cada hino e cada salmo, né, são para nós nos conectarmos com o Senhor em primeiro lugar. Se você não se conecta com o Senhor no espírito de adoração, no espírito de conexão com o Senhor, o seu espírito não tem gozo. Nós precisamos primeiro ter gozo, precisa ter alegria, senão você chega aqui na reunião, canta e não tem gozo. Não é bom a gente já sair daqui com gozo, com alegria. Então, estabelecer esse contato para ter gozo. E aí gozo, mas só gozo não é tudo. Nós precisamos pouco a pouco ter palavra, né? Introduzir a palavra, e a palavra vai me dando compreensão, né? A palavra vai me edificando a igreja, e vou chegando lá, irmãos. É uma edificação, é uma construção. Toda reunião com louvores é uma construção. A gente, quando chegar no final, entregar a palavra para o profeta, profetizar, ministrar a palavra para nós já estamos prontos para receber a palavra, né? Tá bom? Vamos cantar de novo, vamos fazer uma experiência dessa? Vamos ficar de pé, vamos tentar fazer conexão com o Senhor, tá? Deixa o teu celular de lado, não é com o seu provedor, DDD, da TIM, nem da Vivo, nem da Claro, mas é com o Senhor, né? Vamos ligar-nos com o nosso provedor, Senhor Jesus. Faz a conexão, se enche do Espírito e cheio da palavra. Vamos lá. Aleluia. Que início
glorioso de reunião. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais e que as nossas reuniões sejam sempre cheias do Espírito, cheias da vida, cheias do desfrute. O Senhor tem tido muita misericórdia de nós, irmãos, nos dando uma palavra tão preciosa, e nós só podemos crer que estamos vivendo os últimos dias. Porque a palavra vem realmente para nos arrumar, nos ajustar. Ajustar e arrumar a nossa vida da igreja. Além de ajustar e arrumar a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, também vem ajustar e arrumar a nossa vida da igreja, as reuniões, os serviços da igreja. E nós só podemos louvar muito o Senhor. Porque nos últimos dias, o Espírito, de fato, precisa atuar de uma forma intensificada. Ele precisa encontrar um espaço para isso, na vida de cada um de nós. Se eu não der lugar, se eu não der espaço, o Espírito não vai conseguir essa atuação mais intensa. Então eu preciso dar lugar na minha vida. A reunião de hoje, antes mesmo de começar a reunião, eu tive contato com um irmão, com vários irmãos, não é? Mas um irmão em especial falou para mim de como tem sido a vida da igreja dele nesses últimos dias. Uma vida de total entrega, de total consagração. Eu fiquei arrepiado quando ele me falou da experiência dele. E quando nós temos uma vida da igreja sadia, normal, intensa, irmãos, nós não temos tempo para coisas supérfluas, para coisas que não interessam, para coisas que não edificam, para coisas que não produzem nada. Então, falar de economia, falar de política. Agora, nós estamos chegando a um período que a carne, mais uma vez, vai mostrar a sua manifestação máxima e muitas pessoas envolvidas nesse assunto. Mas se nós estivermos voltados para o Senhor vai nos libertar de tudo isso. O Senhor quer nos edificar, irmãos. A palavra desta nova série do Alimento Diário é uma palavra que fala do coração da Bíblia. E o coração da Bíblia, na verdade, é o coração de Deus. Deus abrindo o coração dele para nós. E o Senhor fez com que utilizássemos 4 livros, ou 4 epístolas do apóstolo Paulo, para falar sobre esse assunto, mais um livro agregado. Os 4 livros são Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E mais um livro que o apóstolo Paulo também escreveu para o líder, o presbítero da igreja em Colossos, que foi o livro a epístola que ele escreveu a Filemão. Então esses 4 livros mais esses 5 livros, compõem esse coração maravilhoso da Bíblia. E nós fomos muito ajudados. E nessas mensagens, nós já ruminamos 16 mensagens. Mas nós temos ainda 8 para ruminar. Mas interessante que nós estamos chegando estamos às vésperas da próxima conferência, que o Senhor vai nos dar mais palavra. Mas não podemos deixar de continuar ruminando as últimas palavras que o Senhor nos deu na conferência de setembro do ano passado. E nas conferências regionais também depois. E essas últimas palavras estão nesse último volume desta série, Coração da Bíblia do Alimento Diário. E o título é A Visão da Igreja.
Essa palavra é muito crucial. Então aqui nós vamos encontrar 6 semanas tratando só sobre o livro de Efésios. Você vai falar, puxa, 6 semanas tem, né, toda a riqueza do livro de Efésios está aí. Não, ainda não conseguimos entrar nesse livro totalmente. Mas tem coisas muito essenciais aqui, relacionadas à visão da igreja e à vida da igreja. Nós não podemos deixar de ruminar essa palavra. Então hoje nós vamos ruminar agora a primeira semana deste volume. Mas eu queria pedir para vocês olharem com carinho para esse volume, que trata sobre a visão da igreja. Porque muitos irmãos talvez estejam aqui no nosso meio, participam das reuniões, porque são reuniões agradáveis, são gostosas, né? E nós também gostamos dos irmãos, uns dos outros, apreciamos. Mas nada disso nos sustenta. Nada disso nos mantém aqui por muito tempo. O que vai nos manter juntos até a volta do Senhor é uma visão clara da igreja. Se nós tivermos essa visão, e aqui ele trata de uma visão governante, pode acontecer o que acontecer, que nós estaremos na igreja, vivendo a vida da igreja. Então a visão da igreja é importante, e o viver a vida da igreja também é muito importante. Então é gostoso cantar, é gostoso glorificar o Senhor, mas irmãos, o Senhor quer mais do que isso. Ele quer que eu e você sejamos edificados. Ele quer que eu e você tenhamos um vínculo. E eu queria puxar um pouco o que o irmão Pedro falou conosco no final da semana passada. Ele pegou a história de Israel para nos ajudar a ter uma radiografia da nossa situação, da nossa condição. E quando ele nos levou para a história de Israel, principalmente aquele trajeto do povo de Israel saindo do Egito, indo em direção à boa terra de Canaã, quantas coisas aconteceram nesse trajeto. E Moisés liderava o povo de Israel. A Bíblia fala que eram 2 milhões de pessoas. Muita gente. Então imagina, eles inicialmente tinham uma vida confortável no Egito, porque quando eles foram para o Egito, José era governador do Egito. Então José colocou o povo de Israel na melhor porção de terra do Egito, que era a terra de Gósen. Quando o povo de Israel chegou ali, então, naquela melhor porção, eles tinham tudo do bom e do melhor. E eles foram crescendo ali, foram se multiplicando. E o Senhor foi abençoando esse povo. Mas o povo de Israel, e nós não somos diferentes do povo de Israel, quando tem uma vida muito confortável, quando nós entramos numa zona de conforto muito grande, nós nos esquecemos da origem de tudo isso. Nós nos esquecemos que a origem é Deus. E com o povo de Israel não foi diferente. Eles se esqueceram de Deus. E eles deixaram de clamar o nome do Senhor. E aí entrou um faraó para governar o Egito, que não conhecia José. E aí olhou para aquele povo ali e falou assim, o que esse povo está fazendo aqui nas nossas terras, tendo do bom e do melhor, se desenvolvendo, deslanchando aqui. E aí começou a fazer pressão em cima do povo. Tirar os benefícios que o povo tinha e passou a... Essa pressão se tornou tão grande, tirou o que eles tinham para produzir, tornar um povo produtivo, tirou o que eles podiam usar para produzir
e exigia cada vez mais desse povo. E aí o povo chegou num momento que não teve outra alternativa a não ser clamar pelo nome do Senhor. Então, você pode ficar tranquilo. Se você chegou numa zona de conforto, o Senhor vai colocar você numa situação que você, querendo ou não, vai clamar pelo Senhor. Então, o povo clamou pelo Senhor. Mas o legal, o interessante de tudo isso, é que o Senhor está sempre aberto para socorrer o seu povo. Quando você clama pelo Senhor, invoca o nome do Senhor, Ele rapidamente, prontamente, Ele te socorre. Então o Senhor socorreu, fazendo o quê? Tirando o povo de Israel, levantando Moisés, um líder, preparou esse líder para tirar o povo de Israel daquela situação. Irmãos, então, nessa saída do Egito, em direção à terra de Canaã, muitas coisas ocorreram, e igual a nossa vida, né? A gente vai vivendo, vai caminhando, e acontecem muitas situações, muitas adversidades, muitas complicações, muitos problemas, e nós vamos murmurando, vamos reclamando da vida. E o povo de Israel fez isso, murmurou, murmurou e murmurou. Faltou água, faltou comida, qualquer coisinha o povo reclamava, murmurava. Então, e Deus, com muita paciência, por meio de Moisés, foi sustentando o povo. Então, irmãos, o Senhor é esse Deus ainda cheio de paciência. E da mesma forma que o povo de Israel reclamou, murmurou, nós hoje, na vida da igreja, temos muitas situações assim, de reclamações e de murmurações. Mas o Senhor, Ele sempre vem com a palavra para nos socorrer. Vem com suprimento para nos alimentar. Mesmo com toda murmuração, com toda reclamação, com toda queixa. O irmão Pedro tem falado para nós que o sonho dele é ver a igreja chegar num estágio que não tem mais contenda, não tem mais murmuração, não tem mais reclamações, mas todos juntos, um cooperando com o outro, um sustentando o outro, um apoiando o outro. Esse é o ideal na vida da igreja. Em vez de reclamarmos, agradecermos o Senhor, louvarmos mais o Senhor. Então, nessa semana do Alimento Diário, nós vimos como é importante louvar o Senhor, como é importante agradecer o Senhor. Louvar ao Senhor nos traz cura. Louvar o Senhor parece que não, mas nos dá libertação. Louvar o Senhor leva pessoas a se converter, leva pessoas à salvação. Então, qual foi a experiência do apóstolo Paulo, quando ele saiu para servir o Senhor? Ele passou por várias dificuldades. Mas Paulo tinha uma visão governante. Tinha uma visão que mostrava para ele, olha, isso aqui é apenas um caminho que você está andando. Ainda não chegou lá. Você precisa ser encorajado a avançar. Aí, Paulo, com essa visão celestial, ele falou assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Isso está em Atos capítulo 26. Foi importante Paulo ter essa visão, porque teve um momento que ele e Silas passaram por uma situação de prisão. Eles foram aprisionados. Então imagina, você fazendo a vontade de Deus, você saindo para realizar a obra de Deus, e de repente você se torna aprisionado, você é prisioneiro, como um bandido, como se você estivesse fazendo uma coisa ruim. Você está levando vida para as pessoas, salvação para as pessoas, pregando o evangelho, e o resultado vai para a cadeia. Não pode falar de Jesus, não pode falar desse nome, não pode libertar as pessoas, tem que manter as pessoas no cativeiro,
que elas vivem. Se vocês continuarem, vocês vão para a cadeia. E eles continuaram pregando o evangelho e foram parar na prisão. Nesse momento, eu e você, sem dúvida nenhuma, iríamos reclamar. Verdade ou não é? Quando a gente faz uma coisa boa, está fazendo uma coisa boa, e alguém vem e critica, a gente acha ruim, não é? Fazendo uma coisa boa. Outro dia eu estava faltando um filtro lá em casa, né? Aí eu tentei arrumar o filtro, não consegui. Aí eu tive uma ótima ideia. Eu vou instalar um filtro novo aqui. Ideia maravilhosa. Onde eu vou instalar um filtro? Eu vou instalar na torneira, né? Ali, um filtrozinho assim. Aí fui lá, comprei o filtro, tal. Instalei o filtro. Aí quando minha esposa viu, ela falou assim: como eu vou lavar as panelas grandes? Nessa pia. Aí meu sangue subiu. Gente, eu fiz o melhor. Eu dei o melhor de mim, eu prometo, eu confesso. E a primeira coisa que ela falou foi isso: e onde eu vou lavar as panelas grandes? Eu falei: agora. Tem que desmontar tudo. Mas no final deu tudo certo. Deu, né? Resumindo a história, no final deu tudo certo. O filtro continuou lá, deu para lavar as panelas, não teve problema nenhum. Mas o fato é, irmãos, quando a gente é contrariado, quando a gente é questionado, quando a gente é colocado em xeque, a gente não aceita. Quando você tem razão, quando você fez alguma coisa justa. Então imagina, todos nós aqui servindo o Senhor. Aí vem o irmão, chega junto. Você precisa melhorar. Eu estou cantando, que eu tenho a maravilha, mas ainda não está bom. Está servindo, estou dando o melhor no meu serviço ao Senhor, mas eu preciso ser aperfeiçoado. Então, irmãos, nós não temos abertura no nosso coração suficiente para receber aperfeiçoamento, para receber ajuda. A gente já sai soltando os cachorros nas pessoas. A gente sai, não é? Devolvendo com a mesma moeda o que a gente recebeu como se fosse uma agressão. Mas na verdade não tem agressão nenhuma, é a ajuda que as pessoas estão querendo nos dar. Não é? E a gente já vê aquilo como a gente já recebe com um pé atrás. Então, irmãos, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de questionar, em vez de criticar, que tal louvarmos mais o Senhor? Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da igreja. Obrigado pela minha esposa, Senhor. Agradecer por ela, né? As nossas filhas. Obrigado, Senhor. Nem sempre obedecem o que a gente fala, mas obrigado. O Senhor está cuidando delas. Elas vão avançar. Então, irmãos, se nosso coração for assim, nós vamos ter libertação. O Senhor está nos dando uma palavra, por exemplo, aí Paulo e Silas, naquele momento de prisão ali, de cadeia, o que eles fizeram? Falaram assim: puxa, eu estou servindo a Deus e agora fui aprisionado. Pés e mãos atados. O que eles fizeram? Louvaram. Eles cantaram louvores. E todo mundo na prisão, a gente imagina, que acompanhou. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram libertação. As cadeias caíram. Você quer que as cadeias caiam na sua vida? Você quer ser liberto hoje de manhã? Você quer ter libertação? Precisamos então aprender a louvar o Senhor. Louva o Senhor. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós precisamos ter uma visão da igreja que nos leva a perseverar, nos leva a ter paciência, nos leva a superar as adversidades, superar as dificuldades. Então, por isso, o Alimento Diário, quando falou sobre a visão da igreja, nessa semana, ele fala primeiro, né, para nós, o que não é a igreja. O que não é a igreja? Que a igreja não é um prédio físico, não é uma construção, não é um templo físico.
como as pessoas dizem, né? Eu vou para a igreja. Então esse conceito de igreja, nós precisamos mudar. A igreja está precisando de uma reforma. A igreja está precisando pintar as paredes. Precisa arrumar ali, arrumar ali. A igreja não é um templo físico. A igreja, na verdade, é um grupo de pessoas que recebeu a vida de Deus para dentro de si. Essa é a igreja. Então a igreja, quando nós saímos daqui da reunião, esse prédio aqui é um prédio como os demais. Agora nós, quando estamos aqui, reunidos, fazemos a diferença. Isso é igreja. Vou conviver com os irmãos. Vou me encontrar com os irmãos. Então, por isso, ali em Isaías capítulo 66, o irmão nos ajudou lá na conferência, né? E também está registrado no Alimento Diário. Isaías 66, versículo 1. Diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Eu quero levar você agora para Atos 7, 48. Vamos ver. Atos 7, 48. Diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Atos 7, 48. Que casa me edificareis? É a pergunta que está feita ali no capítulo 66 de Isaías. E aqui o Senhor falou: não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos. Então que casa é essa? Que lugar de repouso é esse? Que habitação é essa que Deus está esperando obter? Aí nós vamos lá para Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Pronto, nós encontramos. Se nós formos fazer uma comparação de Isaías 66, 1 com Zacarias 12, 1, nós vamos entender o que foi falado em Atos 7, 48. Não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas. Então aqui nós temos a resposta. Aqui nós temos, lá em Isaías 66, nós temos a palavra céu. Aqui também em Zacarias 12, 1. Isaías 66, a terra. Aqui também em Zacarias 12, 1. Mas que casa me edificareis? Aí nós encontramos a resposta. E formou o espírito do homem dentro dele. Então, na verdade, esse lugar de habitação que o Senhor quer é o espírito humano. Ele quer entrar no homem, ser a vida do homem e formar no homem o seu lugar de habitação. A sua morada. Ter o seu lugar de descanso. Amém, amados? Então a igreja, ela não é um prédio fixo, físico. Não é um edifício feito por mãos. Mas Deus habitando dentro do homem.
e crescendo dentro do homem. Aí está a realidade. Essa visão todos nós precisamos ter. Não precisamos mais falar, eu vou ter comunhão com os irmãos, eu vou à reunião da igreja, eu vou me reunir com os irmãos, mas eu não preciso falar, eu vou para um lugar físico. Ali a igreja não. A igreja é o ajuntamento daqueles que creem no Senhor. Amém? Então nós precisamos estar juntos. Aí você pode dizer também, então eu sou igreja, né? Porque eu tenho o Espírito e Deus habita no meu Espírito, eu sou igreja. Não, a igreja é mais do que você. A igreja é você e eu sendo edificados, sendo vinculados. Aí é que Deus vai ter descanso. Se você ficar na sua casa e eu na minha, por mais que nós busquemos o Senhor, ainda não vamos dar descanso para Deus. Ele precisa de uma igreja edificada. E nesse processo de edificação é que nós passamos por várias etapas. Aí é que nós vamos tendo dificuldades no nosso relacionamento. E é isso que o irmão Pedro quer nos ajudar. Precisamos melhorar o nosso relacionamento. Precisamos cuidar melhor uns dos outros. Em vez de olhar para o outro com o pé atrás, com prevenção, com a ar de crítica, vamos nos apoiar, vamos nos sustentar. E aí nós vamos sendo edificados. Aí sim o Senhor vai ter o seu lugar de habitação, a realidade desse lugar. Amém, amados? E sobre louvor ao Senhor, também eu queria dizer, para nos libertar de toda a confusão, de todo o problema, nos ajudar a superar as adversidades. Eu queria reforçar o que o irmão Pedro falou hoje de manhã. Esse louvor ao Senhor, irmãos, tem que nos levar a tocar no Espírito. Nós não podemos aqui cantar por cantar. Temos que tocar no Senhor. Temos que aproveitar esse momento. Se eu tenho dificuldade no meu dia a dia para tocar no Senhor, aqui é o momento. Aqui é uma oportunidade que nós podemos tocar no Senhor. Eu não sei se vocês sabem, não, eu acho que vocês não sabem, porque eu nunca contei. Mas quando eu me converti, eu tinha muita inspiração para produzir hinos. Tá? Nenhum aqui de vocês sabem. Mas eu era assim, eu tinha muita inspiração, né? Desfrutava tanto do Senhor, que o Senhor ia me dando. Viu, Cauã? Cadê o Cauã? Ia me dando letras, melodia. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: as pessoas que produzem os hinos que nós cantamos, esses hinos são frutos, ou fruto, de íntima comunhão com Deus. E se você cantar o hino por cantar, você não está conseguindo tocar no que aquela pessoa tocou quando ela compôs aquela letra e compôs aquela melodia. Então, nós realmente precisamos estabelecer um contato com o Senhor. Para nós desfrutarmos. Amém. O Senhor quer nos levar para o Espírito. Amém. Por isso que o irmão Dom pegava sempre no nosso pé. Você está cantando. Não pula por pular. Não canta por cantar. Exercita o Espírito. Aproveita esse momento. Estabelece comunhão com o Senhor. Então a gente vê irmãos e irmãs se derramando diante do Senhor, derramando lágrimas diante do Senhor. Isso é muito belo, irmãos. É muito belo, porque ali é um momento de íntima comunhão com o Senhor. Temos que aproveitar muito bem. E, Gabi, eu queria que você nos ajudasse, que você está queimando aí sobre a vida da igreja, sobre as reuniões. Assim como você me ajudou no início da reunião aqui hoje, eu queria que você viesse aqui. Dá um pulinho aqui, por favor, Gabi. Isso é improviso, tá? Ele não sabia de nada. Cadê o microfone? Gabi, nos ajuda um pouquinho. Fala para os irmãos, vale a pena.
ter essa vida da igreja gostosa. Oh, Senhor Jesus. Chega um pouquinho mais. Poxa, irmãos, nada me constrange, mas esse amor do Senhor é incondicional. Não tem coisa melhor da nossa vida do que a gente, na realidade, mergulhar nessa realidade, na prática. Na prática você ama os irmãos, você não vê picuinha, você não vê nada, e você ama. Então, na realidade, não tem distância para você ir nos grupos familiares, não tem... Sabe, a melhor coisa na vida da gente, na realidade, é ter um viver simples. Amém. Não ser complicado, mas amar. O Senhor é amor. Não tem coisa melhor do que, na realidade, a gente se entregar. E Ele cuida de tudo que é nosso. Sabe, da nossa família. Todas as coisas, elas correspondem porque você está nesse viver. Não tem, sabe, não tenho palavras, na realidade, para expressar o que o Senhor é. Sabe, eu só quero dizer para os irmãos e quero falar para os irmãos que, na realidade, na simplicidade, nós possamos caminhar junto. Sabe, caminhar junto. Dizer sim, amém com o irmão. Sabe, não procurar outra coisa além de mergulhar nessa realidade. Não fique preocupado no que está na política, nisso e naquilo. Mergulhe na vida da igreja. Seja um com os irmãos. Sabe, vamos continuar na caminhada. Sabe, a mesma coisa, eu sou um com Pedro. Sabe, eu não vou esperar esses 40 anos. Eu quero hoje estar desfrutando. Quero continuar caminhando com alegria. Sabe, alegria. Não tem coisa melhor na vida da igreja do que você já vir na sua caminhada, você falar: Senhor, hoje eu estou indo para a reunião, fala comigo, Senhor. E o Senhor vai falar. O Senhor tem palavra para cada um de nós. Sabe, mas na realidade a gente tem que estar na prática, mergulhando, sabe, só pensando nisso. E o Senhor, as demais coisas, Ele, sabe, enche para nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Obrigado. Irmãos, o que o Gabi falou, ele tem vivenciado, e nós temos recebido semanalmente foto das reuniões dos grupos familiares que ele participa, ali na Zona Leste, e os irmãos sempre alegres, sempre desfrutando do Senhor. E isso realmente nos encoraja muito. Então, irmãos, a vida da igreja, nós precisamos ganhar uma visão tão governante que seja... Cada momento nosso seja um momento especial. Cada momento nosso junto com os irmãos seja um momento especial. Por isso, irmãos, para ter a visão da igreja, nós precisamos da palavra. Precisamos entrar na palavra. Ler a Bíblia regularmente. A gente recebe, por exemplo, os provérbios que o irmão Pedro manda todos os dias. Incansavelmente. Irmãos, quanta ajuda nós recebemos por meio da palavra. Então imagina, nós podemos ler a Bíblia. Ler regularmente a Bíblia. Eu estava lendo ontem, o texto bíblico de ontem. Eu fui muito ajudado e todos os dias nós recebemos muita ajuda. Eu estava comentando com os irmãos coisas que parece que você passou, não viu. Quando você volta a ler, o Espírito revela alguma coisa para você. Então vale a pena ler a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. Senão, você, sem constituição, sem conteúdo, você não pode andar muito. Sem suprimento, sem alimento, você não pode caminhar muito. A sua caminhada é curta. É muito temporária. Mas se você se alimentar da palavra, você vai longe. Você vai até a volta do Senhor. Então, come a Bíblia. Então, Moisés, aqui, um texto que eu li ontem, que eu desfrutei muito. Êxodo capítulo 19, versículo 8. O povo falou assim para Moisés: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo.
Disse o Senhor a Moisés: eis que verei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em... Creiam sempre em... Sabe quem é esse tio aqui? Uai, mas Deus estava querendo que o povo acreditasse em Moisés? Né? Deus podia ter falado assim: olha, que bom que tudo que eu falar o povo vai cumprir. Então eu vou falar isso, 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 manda cumprir. Né? O Senhor falou para Moisés: olha, o povo precisa entender que eu também falo por meio de você. É muito bonito você falar assim: tudo que Deus falar comigo, Deus me falou em visão, eu vou fazer. Mas o que os irmãos falam na reunião? É Deus falando ou não? Quando Moisés falava, era Deus falando? Então, quando os irmãos hoje que estão à frente à nossa frente na obra, falarem pelo Senhor, vamos receber como do Senhor a palavra. É isso que o Gabi está fazendo, por isso que eu queria chamar a atenção. Ele simplesmente está praticando o que ele está ouvindo, com simplicidade. Ah, vamos esperar arrumar a casa para poder receber as pessoas em casa. Vamos esperar ter mais tempo para poder sair para visitar as pessoas. Não precisa de nada disso. Vai com simplicidade praticar a palavra. Eu vou abrir minha casa. Ah, eu só tenho água hoje para servir. Amém. Eu vou sair para visitar. Eu não tenho muito tempo, meu tempo é curto, mas eu tenho que aproveitar o tempo curto que eu tenho. Tem gente que fala assim: quando eu me aposentar, me aguarde. Eu vou ser o melhor visitador de irmãos. Aí você se aposenta, só que na época que você se aposenta tem neto. Aí você tem uma série de outras coisas que te distraem. E você não tem todo aquele tempo do mundo que você imaginava. Então, amados, o tempo que eu tenho que aproveitar. Então, pegar a palavra, como os irmãos ali estão fazendo, e tantos outros grupos também, né, de irmãos têm praticado e desfrutado do Senhor. Então, olha só, vamos prestar atenção nesse assunto? Deus está falando hoje. Deus tem o seu Moisés, os seus Moisés de hoje. Deus tem os seus apóstolos Paulo de hoje. Deus tem os seus ungidos de hoje. Cuidado. Nós temos que cuidar deles. Então isso é a vida da igreja. Em vez de não criticar, em vez de não falar mal, em vez de desobedecer, além de não obedecer, né, ou desobedecer, nós temos que sustentar esses irmãos, cuidar deles com todo carinho. Então, irmãos, eu queria destacar isso aqui. Precisamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia com regularidade. Nos alimentar da palavra. E muita coisa o Senhor vai falando com a gente, sabe? Eu entendi também, lendo o texto de ontem da Bíblia, que quando Jetro, depois que conversou com Moisés, ele foi oferecer um holocausto ao Senhor, ele foi oferecer uma oferta ao Senhor, e o que aconteceu naquele momento? Muitas pessoas foram comer com ele. Uai, mas ele não foi oferecer oferta para o Senhor? Irmãos, sempre que a gente traz uma oferta para o Senhor, muitas pessoas podem desfrutar conosco. A nossa vida é tão, às vezes, tão religiosa, que a gente, às vezes, fala assim: eu vou fazer isso aqui para Deus, que ninguém me incomode. Não venha falar comigo agora não. Agora eu estou lendo a Bíblia. Então o que nós fazemos, irmãos, a nossa busca ao Senhor, as nossas ofertas ao Senhor, as pessoas precisam também participar, né? Elas precisam tocar em Deus, no Deus que nós estamos desfrutando. Muito bem, então essas primeiras palavras sobre a visão da igreja, primeiramente nós precisamos ter uma visão que nos governe, para evitar que a gente se distraia com qualquer coisa e vá embora. Ah, não gostei. Passou por mim e não falou comigo. Ah, uma vez eu estava com um grupo de irmãos assim, né? Aí vem o irmão, cumprimentou o irmão que estava ao meu lado. Ele cumprimentou o irmão. Posso cumprimentar a irmã? Posso. Amém, irmã? Ele me deu a mão olhando para o outro. Aí aquilo ali me deu um choque.
Falei, puxa, peraí, poxa. Ele me cumprimentou, me deu a mão e nem olhou para a minha cara. Então eu fiquei assim, eu nunca mais vou andar perto desse irmão, né? O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos muitas coisinhas que podem mexer com a nossa vida da alma e desacelerar a nossa busca, frear e até nos fazer recuar, sabia? Nós temos que tomar muito cuidado, porque a vida da igreja é muito gostosa, só que a gente tem que saber administrar esses momentos, não é? Administrar esses momentos, amém? Isso aí é um exemplo para mim. Quantas vezes eu já passei pelos irmãos e não falei? Essa espontaneidade é uma coisa maravilhosa. Ela falou um grande amém, e é verdade. Então eu preciso aproveitar esses momentos para ver a minha verdadeira condição. Olhar como um espelho. Senhor, eu sou assim. Em vez de cobrar, puxa, o irmão podia me amar mais, ter mais cuidado de mim. Eu preciso agora ver como um espelho e falar, eu preciso cuidar melhor dos irmãos. Preciso cumprimentar os irmãos, olhando no olho deles. Os irmãos precisam me sentir, não é verdade? Bom, irmãos, e aí, nessa semana entra sobre os irmãos nos ajudaram a ver vários aspectos da igreja no livro de Efésios, né? São 8 aspectos. Eu não vou ter tempo de tratar sobre esses 8 aspectos da igreja mencionados no livro de Efésios. Mas eu queria destacar algumas coisas aqui para vocês. A igreja, Efésios 1, versículos 22 e 23, diz assim, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja não pode ser de forma alguma dividida. Ela é indivisível. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Pensa num corpo humano. Um corpo humano, por mais precáriozinho que seja, não é? O ser humano. Eu, por exemplo. Eu não posso ficar cortando os pedaços que eu não vou, não é? Ter uma expressão. Então o que dá expressão para o corpo humano são os membros desse corpo em pleno funcionamento. Então a igreja é o corpo de Cristo. Mas antes de abordar isso, corpo de Cristo, o aspecto indivisível, eu queria chamar a sua atenção, porque diz assim, e para ser o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? E por que então, muitas vezes eu faço as coisas da minha própria cabeça? Sem ter comunhão com o Senhor. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então nós precisamos estar encabeçados em Cristo. É isso que dá sentido para a igreja. Tem uma liderança na igreja, tem uma liderança prática, a liderança da igreja por meio dos presbíteros, o serviço dos diáconos, mas o cabeça é Cristo. Todos nós que servimos o Senhor precisamos estar encabeçados em Cristo. Isso aqui vai dar unidade, a um pensamento, vai dar força, vai dar poder para tudo que a igreja, tudo que fizer na igreja seja algo produtivo.
Se não tiver vinculado ao cabeça, nada funciona. Então, é um corpo meio sem noção. Na verdade, sem rumo, sem direção. Então, precisamos estar encabeçados em Cristo. Amém, amados? Então, esse é o primeiro aspecto da igreja, o corpo de Cristo, e não podemos nos dividir dos irmãos. Cada membro do corpo é importante. Cada membro do corpo tem a sua função. Ah, eu não vou à reunião hoje. Você pode não vir para a reunião, mas a sua função vai faltar. Você é um membro importante. A sua função é importante. Nós não podemos privar o corpo de Cristo da nossa função. Cada um de nós aqui tem a sua utilidade. Queremos melhorar a utilidade, não é? Queremos que o Senhor melhore a nossa utilidade, mas nós já somos úteis ao Senhor, simplesmente pelo fato de sermos membros do seu corpo. E no capítulo 2, nós temos um outro aspecto da igreja. Sim, e nesse aspecto da igreja como corpo de Cristo, a ênfase está na vida. Por isso que no capítulo 2, versículo 1, e também depois no versículo 5, diz que Ele nos deu a vida. Nós temos a vida, essa vida é que dá sentido para esse corpo. No capítulo 2, então, no versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele. Essa palavra feitura aqui, no grego, é poema. Poema significa a obra-prima de um artista. A obra-prima é a melhor obra do artista. Obra que ele fez com o maior carinho. E a igreja que diz, somos feitura dele. A igreja é a obra-prima de Deus. Diz assim, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não existia ainda essa coisa, essa obra. Mas nós somos criados, fomos formados, fomos trabalhados por Deus. E a igreja está sendo trabalhada por Deus hoje. Então o trabalhar de Deus em mim e você é um trabalhar refinado. Sabia? É um trabalhar com detalhes. Um artista, quando está trabalhando na sua melhor obra, ele cuida de cada detalhe dela. E quando a pessoa olhar para essa obra, vendo o todo, vai falar, puxa, que obra maravilhosa. Então, cada um de nós aqui podemos dizer, nós somos um detalhe da obra-prima de Deus. Por isso nós somos importantes e não podemos nos afastar uns dos outros. É como se você chegasse numa obra, né? Os irmãos citaram a Gioconda, né? A Mona Lisa, né? A obra-prima do Leonardo da Vinci. Puxa! Que olho bonito da Mona Lisa. Eu vou arrancar esses olhos, eu vou colocar em outro lugar. Pronto, perdeu a beleza da obra. Então a beleza está no todo. Então, nenhum de nós aqui pode se afastar da vida da igreja. Isso faz parte da visão que o Senhor está nos dando. Então, até mesmo como obra-prima de Deus, somos indivisíveis. Eu pensei que era só como o corpo de Cristo, mas não, também como obra-prima. E cada um de nós é um detalhe dessa obra. Deus está trabalhando em você, Deus de uma forma maravilhosa, detalhada, minuciosa. Então, a igreja é esse lugar. A igreja é também o que mais? Versículo 15 do capítulo 2. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então a igreja, o Senhor pegou os judeus e os gentios, aquele povo que não se entendia, aqueles povos que não se entendiam, e aí pegou esses povos, por meio da sua morte na cruz, né? Ele destruiu a inimizade que havia e produziu um novo homem. E quando fala da igreja como novo homem, nós lembramos que essa igreja, ela tem uma personalidade, e essa personalidade é a personalidade de Cristo. Na personalidade de Cristo, nós temos os atributos divinos e nós temos as virtudes humanas. Isso é rico demais, irmãos. Quando eu toquei nisso aí, eu falei, que coisa maravilhosa. Quando as pessoas tocam em mim e em você, elas têm que tocar nessa personalidade de Cristo. Não só nos atributos divinos, que é a essência de Deus. Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo.
mas ainda tem as virtudes humanas que Cristo, na sua humanidade, elevou. Aí nós temos uma série de coisas. Esse amor, né, para nos relacionar com as pessoas. A paciência, a perseverança, a longanimidade, a misericórdia, o perdão, capacidade de perdoar. Tudo isso aí, irmãos, tudo isso faz parte da personalidade de Cristo. Então, quando as pessoas tocarem em nós, elas vão tocar nessa personalidade, essas virtudes humanas elevadas. Aí, Pedro, eu penso que nós vamos chegar lá, naquele ideal Shangri-La, que Pedro falou, né? Que é um lugar maravilhoso. Parece uma utopia alcançar esse estágio de relacionamento com as pessoas em paz, harmonia, em que todo mundo cuida de todo mundo, em que não há críticas. Então, irmãos, se nós tivermos a personalidade de Cristo, e aí nós temos que ir fundo, né? O Pedro tem falado para nós das entranhas, esplâncnon, as ternas misericórdias, o que está dentro do coração de Deus. Então, quando você vai procurar em você mesmo essas coisas úteis no relacionamento familiar, relacionamento com os irmãos, com as pessoas em geral. Quando você busca em você coisas boas, é difícil você encontrar. Mas quando você vai em Cristo, você encontra. Então por isso nós precisamos aumentar nossa comunhão com o Senhor. Para ir lá no âmago, no ser dEle e buscar. Eu não estou conseguindo perdoar, mas em Cristo há essa capacidade. Eu não estou conseguindo pedir perdão, mas em Cristo há essa capacidade. Então eu preciso aumentar minha comunhão com Ele, buscar ter essa personalidade de Cristo, que inclui os atributos divinos e as virtudes humanas elevadas. É um sonho, não é? Mas nós não podemos desistir desse sonho. Porque quando você tem um sonho, você tem uma meta, você quer alcançar aquilo, você tem um ideal. Mesmo que você esteja a caminho, ali, se você fizer tudo por essa meta, tudo por esse ideal, você já está tendo sucesso. O sucesso você não vai ter só quando você chegar lá. O sucesso você pode ter no dia a dia, buscando esse ideal. Por isso que eu creio nisso que o Espírito está falando a nós. É possível. Se eu buscar esse ideal, sem me preocupar com os outros, e se cada um de nós aqui buscar isso, nós já vamos ter sucesso. O Senhor vai olhar para nós, vai ter descanso. Vai encontrar esse novo homem. Vai encontrar o seu corpo. Vai encontrar a sua obra-prima. E o que mais? A igreja também é, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aqui nós temos dois aspectos. Quando fala em concidadãos dos santos, aqui remete a reino. Porque antes ele fala, não sois estrangeiros. Quando fala de estrangeiro, é que a pessoa está na pátria que não é dela. Ela está num reino que não é dela. Então, nós não somos mais estrangeiros em relação ao reino de Deus. Nós não somos estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos. Nós estamos no reino de Deus. Cada aspecto desse da igreja, amados, né? Nós podemos ter inúmeras mensagens. Cada aspecto. Irmão Esdras, inclusive, ontem deu uma conferência em Campinas, né? Começou a conferência em Campinas, está concluindo hoje de manhã. Ele falou só sobre o reino.
a igreja como reino. Uma mensagem. E essa palavra impactou todos nós. Porque o reino não é só uma questão de vida e entrar no reino porque eu recebi a vida de Deus, mas o reino também é um assunto de herança. Para eu herdar o reino, eu preciso pagar um preço. Eu preciso cuidar do meu viver, da minha vida. Não posso ter um viver relaxado, não. Por isso que o evangelho do reino é tão duro. Por isso que as pessoas não abraçam a vida da igreja, porque também inclui a visão do reino. O evangelho do reino é um evangelho que mexe com você. Restringe o seu viver. Você tem que cuidar do seu viver familiar, do seu viver social, do seu viver de reuniões da igreja. Você tem que cuidar do seu viver em todas as áreas. Aí o Esdras leu alguns versículos ontem que realmente mostram. Precisamos tomar muito cuidado. Porque eu não posso me contentar em ter recebido a vida de Deus e participar do reino de Deus como um todo. Mas eu quero herdar o reino dos céus. Eu quero entrar e reinar com o Senhor. Para isso hoje a minha vida tem que ser regrada. Ela tem que ser restrita. Temos que cuidar, da nossa boca. O relacionamento com as pessoas, cuidar. Às vezes, para você criar um relacionamento é difícil. Aí você criou o relacionamento, mas para quebrar o relacionamento é rápido. Nós não conseguimos fazer assim na boca. Por isso que o salmista falava, põe guarda a tua boca. Cuidado. Tiago falou, cuidado com a língua. Cuidado com palavras que não produzem nada. De críticas. Cuidado com fofocas. Bom, eu não vou parar aqui porque, como eu falei, mensagens e mensagens. E nós estamos à véspera de uma nova conferência na Estância. E o Senhor vai usar muito os irmãos para falar ainda muito conosco. Ele vai falar sobre a fé do Evangelho. Em primeira mão para vocês, hein? A fé do Evangelho! E sois da família de Deus. Aqui está relacionado com um aconchego do Pai. Nós somos a família de Deus. Todos aqui, né? Temos família. E sabemos que a casa do Pai é a melhor casa. É um desfrute só. É muito bom estar na casa do Pai. Então somos a família de Deus. E na família, dois irmãos, mesmo que se desentendam por algum momento, você pode perceber que eles se amam. Um não abre mão do outro. Numa situação normal, não é? Ah, briguei com meu irmão, vou embora de casa. Não, não existe isso. Continua ali. E não vá você falar mal do outro não, hein? Olha, seu irmão é isso, isso. Pera aí, meu irmão o quê? O que você falou, meu irmão? Não, ninguém aceita falar mal. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando for ajudar os casais no seu relacionamento, né? Às vezes um tem um atrito com o outro, mas eles se amam ali, tá? Aí não chega para o outro falar mal do outro, senão você acabou. Né? Você vai entrar numa fria. O que mais? No qual também, versículo 22, vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, a igreja é o lugar de descanso de Deus. Deus encontrou seu lugar de descanso aqui? Você acha que na sua vida Deus está tendo descanso? Ou Ele chega e não tem lugar para repousar? Ele chega na sua experiência e fala, oh meu Deus do céu, de novo eu deu, aprontando as dele.
quando Deus chegar, na verdade Ele está conosco, é o lugar da habitação dEle, nós esperamos que Ele tenha descanso. Senhor, seja um lugar de paz, né? A vida da igreja. Então esses são 6 aspectos abordados nos capítulos 1 e 2. Depois nós temos mais 2 aspectos no capítulo 5, que fala da igreja como a noiva de Cristo. E no capítulo 6, a igreja é um guerreiro coletivo. Ou seja, como a noiva de Cristo, a ênfase aqui está no amor. E como guerreiro, a ênfase está no poder para levar adiante a luta espiritual. E todos os itens, todos os aspectos da igreja mencionados no livro de Efésios. E nós ainda vamos ver mais um que está no livro de Apocalipse. Esses aspectos da igreja, todos eles, têm relação com a unidade. O ponto forte é a unidade. Nós não podemos nos dividir uns dos outros. Precisamos cuidar cada vez com mais carinho uns dos outros. Amém, amados? Vamos buscar esse ambiente agradável, aprazível entre nós. Vamos defender um ao outro. Vamos amar mais um ao outro. Vamos cuidar melhor uns ao outro. Suportar é apoiar. Não é suportar, falar, ixi, vou ter que suportar esse irmão mais uma vez. Não é, é apoiar. É se oferecer para ele, ó, vai, sobe aí. Está capengando, vai, vamos junto. Eu tô um pouquinho fortalecido hoje, eu carrego você um pouquinho. Aí amanhã você está um pouquinho para lá, aí vem um irmão, é aqui o Deus, sobe aqui, vamos junto. Então, irmãos, vamos fazer assim na vida da igreja, buscar esse ideal. Vamos buscar, enquanto nós buscamos, nós já estaremos tendo sucesso. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe na visão da igreja. Vamos continuar vendo ainda mais 2 mensagens sobre a visão, depois 3 sobre a vida da igreja. Como nós vamos para a conferência, os irmãos que ficarem aqui, que não puderem ir, porque não vão poder ir mesmo, tá? Vão ficar aqui. Vamos ruminar essa palavra, não vamos deixar passar em branco não, tá bom? E lá, os que estiverem na conferência, também vamos continuar lendo o alimento diário e desfrutando das mensagens da conferência e do convívio maravilhoso com os irmãos. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela paciência. Amém.